Olá, boa noite. O grupo de comunicação O Povo inicia neste momento o debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza. O debate tem como objetivo expor a opinião dos candidatos sobre temas de interesse da cidade e do cidadão. A meta é ajudar o público a construir, a partir do saudável confronto das ideias, um conceito sobre cada um dos concorrentes. Estão aqui para participar do debate os candidatos Capitão Wagner, do PR, e Roberto Cláudio, do PDT. Sejam bem-vindos, senhores. O debate tem transmissão simultânea pela TV O Povo, Rádio O Povo CBN e AM 1010, com cobertura do portal O Povo Online. E vamos agora às regras do debate. O debate terá 5 blocos. Cada bloco começa com uma pergunta do mediador que deve ser respondida pelos 2 candidatos. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder e mais 1 minuto para aprofundar a resposta ou comentar a resposta do adversário. Os blocos continuam com perguntas e respostas de temas livres entre os candidatos. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O primeiro a responder a pergunta do mediador será definido por sorteio. O candidato sorteado também será o primeiro a fazer a pergunta ao adversário. Pelo sistema de rodízio, o bloco seguinte será aberto pelo seu adversário e assim sucessivamente. O quinto e último bloco será destinado às considerações finais, quando cada candidato terá 2 minutos. A ordem será definida por sorteio durante o intervalo do programa. O direito de resposta pode ser solicitado excepcionalmente em casos de ofensas pessoais que não possam ser respondidas dentro do tempo regular de cada candidato. Neste caso, uma junta formada por jornalistas e um advogado analisará e dará uma decisão em caráter definitivo, não cabendo contestação por parte do candidato. O tempo do direito de resposta será de 1 minuto. Caso o candidato responda com ofensa contra seu agressor, há a possibilidade de novo direito de resposta que será analisado. Bom, e vamos agora ao sorteio para saber quem será o primeiro candidato a responder a pergunta que será formulada pela produção do programa. Vamos começar aí, dando início assim, então, ao rodízio de perguntas. O candidato Capitão Wagner responderá, então, a pergunta que foi formulada aqui pela produção do programa. Bom, e evidentemente que a pergunta vale para os 2 candidatos. Eles têm caráter geral. A crise nas finanças é uma tônica nas prefeituras do Brasil. Fortaleza não foge à regra. Há pouco dinheiro para investimentos, a cidade depende demais de recursos oriundos de fontes externas. Na agenda pública nacional, os ajustes nas contas públicas se tornaram uma imposição. Os estados já caminham para adotar seus próprios ajustes. Todos os analistas garantem que as grandes cidades terão que promover duras mudanças que, invariavelmente, passam pelo corte de despesas. Portanto, afetam os serviços públicos. No entanto, a campanha dos senhores não tratou desse ponto que é fundamental. Se um extraterrestre nos visitasse só para assistir os programas do horário de rádio e televisão, jamais saberia que há uma grave crise na economia brasileira. Como a realidade se impõe, goste ou não, o próximo prefeito terá que arcar com a seguinte situação: cada vez menos dinheiro para demandas sempre muito crescentes. Bom, os senhores vão fazer os ajustes necessários para que a cidade tenha saúde financeira e contas equilibradas? Se sim, quais? Candidato Capitão Wagner, 1 minuto e meio. Boa noite, Fábio. Boa noite, candidato Roberto. Boa noite ao telespectador da TV O Povo. É um prazer estar aqui novamente para iniciar esse debate. E eu acho que a pergunta que foi formulada, ela realmente foi feita por alguém que não assistiu a nossa propaganda eleitoral. Nós estamos propondo, durante o programa, o enxugamento da máquina. Realmente é necessário que o gestor da cidade tenha a responsabilidade de se comprometer somente com o que possa ser executado durante a gestão, até porque a população está muito cansada dessa velha política que entra, principalmente em época de eleição, em campeonatos de proposta. Em nenhum momento a gente entrou
aqui em qualquer campeonato de proposta para tentar apresentar para o cidadão qualquer promessa ilusória. A nossa intenção é sim enxugar a máquina pública a partir da redução dos cargos comissionados da gestão, a partir da redução de alguns privilégios de alguns secretários, a partir de algumas ações que evitam gastos que não geram benefício para a sociedade. A gente tem que lembrar que em outro momento, inclusive aqui na TV O Povo, nós trouxemos um gasto que foi realizado pela gestão da ordem de 43 milhões de reais em uma pesquisa de satisfação. Ao investigar melhor e analisar os gastos da saúde, nós verificamos que por antecipação de um recurso junto ao governo federal, a prefeitura pagou juros bancários da ordem de 140 milhões de reais a bancos. Então, esse tipo de gasto é que inviabiliza a melhoria da gestão do recurso público. E, por conta disso, nós precisamos ter o melhor corpo técnico possível para nos orientar, para nos ajudar a efetuar esses cortes de maneira que não gere qualquer repercussão negativa na prestação do serviço, porque a nossa preocupação sempre vai ser a qualidade do serviço público direcionado para uma boa prestação às pessoas. Bom, pelas regras, o candidato Roberto Cláudio agora tem 1 minuto e 30 para responder à questão. Primeiro, Fábio, meu boa noite, muito especial a você, o deputado Capitão Wagner, a todos os fortalezenses que nos acompanham. Fábio, há duas saídas para a Prefeitura num momento de crise e adversidades como esse. Uma é o ajuste fiscal municipal, tomar conta bem cuidada do dinheiro público da Prefeitura. E o outro é, com criatividade, projeto, inovação, ter capacidade de atrair recursos externos. É bom ressaltar que a Prefeitura de Fortaleza hoje é avaliada por avaliação externa do Ministério da Fazenda, da FIJAM, com uma das 3 melhores gestões fiscais de capitais do país. Compromete apenas 44,8% da receita com o pessoal, apenas 1% de pagamento da dívida que paga em dia. E, ao mesmo tempo, graças a esse poder inovador de captação de recursos, consegue terminar os 4 anos dessa gestão, 3 deles em recessão nacional, executando o maior investimento público real da história da cidade de Fortaleza, o maior número de obras e ações realizadas. A gente já fez ajuste fiscal, Fábio, não só congelando, mas reduzindo em 10% o salário dos secretários, cortando cargo terceirizado, reduzindo o TTR, que é uma gratificação linear, em 25%, cortando carros alugados e, ao mesmo tempo, sem prejuízo das ações sociais centrais, como a saúde e a educação, que ganharam em investimento e ganharam em recurso ao longo desses 4 anos. Bom, o candidato Capitão Wagner tem 1 minuto para comentar, fazer uma réplica, como queira. Eu queria só discordar do candidato Roberto Cláudio no tocante à questão da TTR. A informação que a gente tem com o documento que está aqui nas minhas mãos é que a prefeita Luiziane gastava por ano 700 mil reais com TTRs. E a gestão do prefeito Roberto Cláudio está gastando hoje por ano 36 milhões e 700 mil reais com TTR, que é uma gratificação paga a cargos comissionados. Bem como a candidata Luiziane, quando era prefeita, ela administrava a cidade com cerca de 3.100 cargos comissionados, enquanto que a gestão hoje tem 4.700 cargos comissionados. Então, a gente vê que houve um inchamento da máquina pública e, por conta disso, há realmente uma dificuldade de qualquer cidade com esse inchamento, com essa sobrecarga que é oferecida na prestação de serviço, é oferecer um serviço de qualidade para a população. E, por conta disso, é que a gente tem se comprometido com a redução dessa máquina, não só nos cargos comissionados, mas também na questão da alocação de veículos. A gente sabe que a gestão precisa ter os veículos locados, mas a Prefeitura gastou nos 4 anos de gestão do prefeito Roberto Cláudio 124 milhões de reais com locação de veículos. Muito obrigado, capitão. Candidato Roberto Cláudio, 1 minuto, por favor. Fábio, olha a importância da precisão da informação num debate como esse. Uma informação trocada por má fé ou por desconhecimento, acaba gerando o que está acontecendo na candidatura do Capitão Wagner. Direito de resposta e suspensão de programas de TV. Primeiro, ressaltar que a TTR teve um corte, sim, de 25%, que os cargos comissionados não acresceram, eram 3.800 e são hoje 4.600, graças à transformação de uma situação precária e ilegal dos coordenadores pedagógicos em cargos comissionados via seleção pública, por orientação do TCM, dos tribunais que nos fiscalizam. Além disso, a tal pesquisa, dita e repetida de 43 milhões, custou 500 mil reais. Por isso mesmo é que a campanha do Capitão Wagner está sendo objeto de tantas ações judiciais, por informações imprecisas, descuidadas, que acabam gerando uma desinformação para o eleitor e não ajudam para esclarecer o debate. Vamos continuar ajustando as contas, captando recursos novos e investindo na cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Na sequência do debate, o capitão Wagner agora vai formular a sua pergunta e tem 30 segundos, uma pergunta dirigida ao candidato Roberto Cláudio. Por favor, capitão.
Muito obrigado, Fábio. A nossa pergunta na área da saúde, a gente sabe que a saúde de Fortaleza passa por uma crise muito grande, que torna a prestação de serviço hoje caótica, com filas intermináveis no JF, que é o maior hospital de referência que a gente tem aqui na cidade. E lembrando que a prefeitura passou a uma organização privada, uma OS, a Administração da Saúde, passando para essa OS cerca de 500 milhões de reais durante a gestão. E eu queria perguntar ao candidato Roberto o que ele acha e como ele explica o fracasso da saúde, mesmo com tanto recurso passado para essa organização. Candidato Roberto Cláudio, em 1 minuto, por favor. Fábio. Desculpa, 1 minuto e meio. Obrigado. Fábio, a saúde é a área em que a Prefeitura mais investiu em 4 anos. Das 12 maiores capitais do Brasil, Fortaleza é que mais investiu em saúde. Eu sei que a dificuldade do deputado Capitão Wagner é reconhecer avanços. Criticar é fácil, o difícil é fazer. Mas nessa cidade, em 3 anos e 10 meses, nós duplicamos a cobertura do Programa de Saúde da Família. Abrimos 18 novos postos de saúde em bairros pobres, isolados, e quem se serve deles é testemunha dessa mudança. Abrimos 5 UPAs municipais e temos uma 6ª em obras. Abrimos 250 leitos hospitalares novos. Abrimos a primeira policlínica. Mas é claro, saúde não se muda no passe de mágica. Verdade, humildade para reconhecer problemas e continuar o investimento é a grande saída para esse problema. Aqui em Fortaleza agora, a gente está agarrado em 3 novos desafios. O primeiro, de regularizar o abastecimento de medicamentos. Criamos uma central, informatizamos os postos, estamos agora testando essa iniciativa nova para regularizar o abastecimento, que é um desafio para toda a capital brasileira. Só critica e simplifica quem não entende a profundidade e a natureza do problema. Também estamos ampliando a rede de policlínicas, abrimos uma 2ª no Jockey Clube, mais 3 policlínicas ao longo dos próximos 4 anos. E estamos, nesse momento, em franca ampliação dos leitos hospitalares. São 450 novos leitos, com o IJF2 incluído. Isso é trabalho sério, comprometido e humilde, até para reconhecer os problemas. Ok? Candidato Capitão Wagner, tem 1 minuto para comentar ou replicar. Olha, eu queria dizer para o candidato Roberto que o que nos difere, o que me difere do candidato Roberto Cláudio é justamente isso. Enquanto que ele arrota números, enquanto que ele apresenta a política do concreto, do cimento, do tijolo, a gente está preocupado com o sofrimento das pessoas. Queria falar aqui para a dona Cristina, lá da Vila Peri, que teve o esposo que sofreu de um AVC justamente porque buscou o medicamento no posto de saúde e não encontrou. Dizer que agora está testando um mecanismo para suprir essa falta do medicamento é, no mínimo, dizer que a gestão ela não foi eficiente. Como muito bem falou o candidato Roberto Cláudio, a área que ele mais gastou foi na saúde e, infelizmente, não alcançou o resultado desejado. Por quê? Porque entregou a gestão da saúde para uma organização da qual ele fez parte, da qual a secretária de saúde era presidente, era chefe dessa organização, até ele assumir a gestão da cidade de Fortaleza. Então, a gente tem que ter muito mais responsabilidade. Lembrando, quando a gente se candidata para ser prefeito durante 4 anos. E se nos 4 anos não melhorar a saúde, não tem por que dizer que agora vai melhorar. Ok. Candidato Roberto Cláudio, sua tréplica, por favor. Fortalezense, olha como as coisas são interessantes. Vocês sabem quem concebeu o ISGH? Foi o governador Tasso Gereissati, senador que apoia a candidatura do deputado Capitão Wagner. Sabe quem foi que fez o primeiro contrato de gestão do ISGH com a Unidade Pública de Saúde no estado do Ceará? Foi o ex-governador Lúcio Alcântara. E eu apoio os dois nessa iniciativa. O interessante é agora o Capitão Wagner está criticando a ação dos seus padrinhos e aliados, criados por eles. O ISGH hoje nos apoia, minha gente, para garantir o atendimento do posto 7 a 7, que tenha cada posto, laboratório, odontologia, e vamos continuar brigando para ajustar a assistência farmacêutica. Repito, quem só tem experiência de vestir um paletó e falar na tribuna dos ar-condicionados da Assembleia não conhece o mundo real, que é administrar uma cidade complexa como Fortaleza. Concreto e tijolo é bom sim, para fazer posto de saúde, para fazer UPA, para ampliar leito hospitalar, para ali se vir. Essa simplificação não é verdadeira e não atinge o objetivo real da população. Muito obrigado. Agora, na sequência de perguntas, o candidato Roberto Cláudio fará sua pergunta em 30 segundos ao Capitão Wagner. Por favor. Capitão, nós apostamos nessa gestão na revitalização de espaços públicos. Nós recuperamos mais de 200 praças, fizemos 14 areninhas, estamos urbanizando lagoas. Tudo isso para poder democratizar as opções de lazer, de cultura e de esporte nos bairros da cidade. Essas intervenções estão em todos os bairros, no Vila Velha, no Bom Sucesso, no Sítio São João, e tem transformado a dinâmica das cidades. Gostaria de saber qual é a sua política e ação para os espaços públicos da cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Candidato Capitão Wagner, agora 1 minuto e meio para formular sua resposta.
Olha, eu queria dizer primeiro que a gente vai planejar em todas as áreas o que vai ser feito durante os 4 anos para que a gente possa fazer da melhor forma possível. E falando em relação às areninhas, é uma política que deu certo, que vai ser ampliada na nossa gestão, mas além da areninha, nós temos que lembrar que o estado do Ceará já foi destaque internacional de vôlei de praia, destaque internacional de futsal e várias outras modalidades esportivas que precisam ser lembradas na política de esporte da nossa cidade. A gente tem que lembrar também que a urbanização das Alagoas é o caminho para que a gente possa ocupar com qualidade de espaço público. Eu estive recentemente, para ser mais exato, ontem, na Lagoa da Maraponga, e encontrei um espaço completamente degradado, um espaço em que as pessoas, aos finais de semana, estão ocupando de forma desordenada. E vejam só, o cidadão está fazendo uma fogueira no pé da árvore e, por conta disso, muitas árvores estão caindo lá na Lagoa da Maraponga. O calçadão não oferece condição de ser utilizado. Não existe iluminação adequada para o uso desse espaço durante o período noturno. Então, nós queremos nos comprometer com a cidade de que esse espaço vai ser seu. Você vai se empoderar das lagoas, dos parques, das praças. Isso só pode ocorrer a partir do momento que o cidadão se sentir seguro em ocupar esse espaço. E a gente quer garantir, como gestor da cidade, com muita responsabilidade, a questão da segurança desses espaços que são de responsabilidade da Prefeitura. Com a Guarda Municipal treinada, equipada e armada, com um sistema de vídeo monitoramento, o guarda municipal vai ter papel de destaque na nossa gestão. Ele não vai ser menino de recado para ligar para a polícia. Ele vai agir quando necessário for para combater o crime, para proteger as pessoas. Ok. Candidato Roberto Cláudio. Apesar do grande investimento feito, Fábio, nós precisamos continuar, ampliar essas ações em outras praças e areninhas. Estamos nos comprometendo em mais 200 praças, mais 30 areninhas e na humanização de outras lagoas, incluindo a da Maraponga, inclusive com financiamento internacional do Banco Mundial sendo garantido para os próximos 4 anos. Isso permitirá que as vidas das comunidades mudem. Há 2 exemplos para mim que são extraordinários. No Vila Velha e no Sítio São João, haviam 2 lixões, mato tomando, escuros, que hoje, iluminados com equipamentos esportivos, são ocupados com qualidade pela população, com música, com geração de emprego e renda, com dança, com alegria, inclusive promovendo a paz onde havia morte e violência. Além disso, vamos ter uma ocupação cultural com artistas locais, uma programação permanente. E queremos também, como estabeleceu aqui o capitão Wagner, ter postos da Guarda Municipal em alguns desses espaços públicos, mas para a Guarda está integrada a polícia, sendo os olhos e ouvidos da Polícia Militar. Muito obrigado. Sua tréplica, capitão Wagner, 1 minuto. Olha, reafirmo nosso compromisso em reordenar esses espaços e garantir a segurança dessas pessoas. Como já foi falado, a gente viu na propaganda de TV do candidato Roberto, a intenção é ter uma guarda municipal que vai acionar a polícia quando ocorrer um crime. Eu queria saber você, cidadão, que está numa praça, imagine você se deparando numa situação em que um criminoso está agindo e o guarda municipal está lá desarmado. Qual vai ser a opção do guarda municipal? É agir de que forma? Acionar a polícia ou fazer com que aquele crime deixe acontecer? A gente precisa ter a responsabilidade de garantir que o Estatuto Nacional das Guardas Municipais, lei de 2014, garante que a Guarda Municipal pode estar treinada, equipada e armada. O próprio prefeito Roberto Cláudio ampliou as atribuições da Guarda Municipal por conta dessa lei que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma. Dizer que não é responsabilidade do gestor público fazer segurança pública é, na verdade, fugir de um debate que é importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na nossa gestão, a gente vai ter responsabilidade com isso, garantindo também que a cultura vai ser uma grande ferramenta, mas não permitindo que os agentes de cultura da cidade sejam, infelizmente... Ok, capitão. Pois não. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo e o debate O Povo Eleições 2016 volta já já. Estamos de volta com o debate O Povo Eleições 2016, recebendo os candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza. Nós vamos agora para o sorteio, não é? Não, desculpa, não tem sorteio porque na sequência do primeiro, agora o candidato Roberto Cláudio vai primeiro responder à pergunta da produção, que é a seguinte: o trabalhador que opta pelo Vale Transporte tem desconto de até 6% do salário. Se o custo da passagem for menor que esses 6%, o trabalhador prefere não receber o vale. Se for maior, ele sabe que quem banca é o patrão, o contratante. Em Fortaleza, cerca de 55% dos usuários acham mais vantajoso usar o vale. 10% são gratuidades, policiais, deficientes, idosos. 20% são estudantes beneficiados com desconto que, no caso de Fortaleza, é superior a 50%. Assim, no máximo 20% dos usuários pagam do bolso a inteira.
E sabemos que nesse grupo há milhares de diaristas e prestadores de serviço que repassam o custo da passagem para o seu contratante. Ou seja, congelar a tarifa não é algo muito inteligente. Sábio seria fazer o melhor sistema de transporte e a frota mais nova do Brasil, em vez da busca obsessiva e pouco sábia da tarifa mais baixa, que só leva ao sucateamento da frota. Caso seja dada passagem grátis a estudantes, se for só para os da rede pública, quem pagará o custo, que segundo as estimativas será de no mínimo 72 milhões ao ano? Serão os contribuintes com o orçamento da cidade ou o subsídio cruzado, que repassa o novo custo para o preço da inteira? Candidato, por favor, Roberto Cláudio, em 1 minuto e meio. Primeiro, Fábio, obrigado pela pergunta. O grande desafio de um sistema como o nosso é saber equilibrar custo da tarifa com qualidade do serviço. Nós conseguimos, ao longo desses 3 anos e 10 meses, ampliar os corredores exclusivos de ônibus, reformar 6 dos 7 terminais. Conseguimos iniciar a implantação com o Sindicato de Empresas de ar-condicionado e o Wi-Fi nos ônibus. E implantamos o bilhete único, uma política vitoriosa que alcança hoje mais de 1.200.000 pessoas. E pela primeira vez em 20 anos, revertemos uma tendência de queda de número de passageiros em Fortaleza. E ganhamos quase 200 novos passageiros graças à qualificação desse sistema. Essa é a saída para grande qualquer cidade do mundo. Não há saída que não seja priorizar o transporte público. Por outro lado, fazer isso de forma inteligente e progressiva para que a eficiência do sistema não seja afetada, como manifestou aqui o jornalista Fábio Campos. Nós conseguimos fazer tudo isso e manter a política de tarifa única, de sistema integrado mais barata do Brasil. Queremos continuar ampliando a qualidade das ações de qualificação no transporte público, com mais corredores de ônibus, com ar-condicionado em todos os ônibus, também com a expansão da integração com o bilhete único e manifestando o nosso compromisso de manter essa tarifa de sistema único integrada mais barata do Brasil ao longo dos próximos anos. Essa é uma tarefa bem avaliada pela atual gestão e nós queremos ampliar esse benefício nos próximos 4 anos. Ok. Candidato Capitão Wagner, agora também 1 minuto e meio para responder a questão. Capitão, por favor. Fábio, primeiro registrar que eu nunca prometi que ia congelar a passagem. Essa promessa foi feita na campanha passada, em 2012. Os candidatos que chegaram ao segundo turno se comprometeram com a cidade em manter a passagem no valor de R$2. Hoje ela custa R$ 2,75. Nosso compromisso é, sim, manter a qualidade desse serviço, que é essencial para a questão da mobilidade urbana. Concordo com o candidato Roberto Cláudio quando ele disse que o investimento nessa área é um investimento que vai trazer frutos positivos para a sociedade de Fortaleza, e tenho sim um compromisso de trazer para a cidade de Fortaleza o passe livre para os estudantes. É importante lembrar que esse investimento ele vai trazer impacto em diversas áreas, principalmente na área da educação. Dar aula para uma sala cheia de alunos é muito mais interessante. Por conta disso, o professor vai se empolgar. Eu sou professor e sei o quanto é importante ter uma aula repleta de alunos. É importante lembrar também o impacto social. O cidadão que está lá no Vila Velha, que se sacrifica para poder garantir a passagem do seu filho, para ele ir para a aula, o cidadão que está lá no São Miguel, lá na Messejana, que tem que se sacrificar para isso, ele vai ter um alívio no seu orçamento, podendo investir num plano de saúde, podendo investir na alimentação de melhor qualidade para a sua família, e com isso o impacto social. E um impacto gigantesco na questão da mobilidade urbana, como foi falado aqui pelo candidato Roberto Cláudio. Queria garantir que nós vamos implementar, porque isso já funciona em São Paulo, isso funciona no Rio de Janeiro, isso funciona em Natal, João Pessoa, Goiânia, porque que todas essas cidades podem ter o passe livre, porque que a cidade de Fortaleza não pode ter. E garanta a todos que o investimento será da prefeitura. Repita, é investimento, não é um gasto, e por conta disso é importante que o prefeito tenha coragem de realizar esse investimento. Muito obrigado, capitão. 1 minuto de comentário, capitão, prefeito Roberto Cláudio, por favor. Fábio, se o passe livre fosse tão fácil e simples assim, eu teria feito, como fiz o bilhete único. O passe livre custa aos cofres públicos no primeiro ano R$85 milhões. É mais do que 1% da cultura. No segundo ano, em virtude do aumento da demanda experimentada em outras cidades, chegará a 120 milhões. 4 anos de passe livre são 50 escolas em tempo integral. Há 2 formas de pagar essa conta. Ou o trabalhador aumentando o preço da tarifa dele para subsidiar o do seu filho, ou tirando investimento de outras áreas públicas. Isso, numa cidade como a gente, como a nossa, com limitação de recursos, é algo muito grave. Tirar recursos da saúde, da educação e da cultura, quase 420 milhões de reais em 4 anos, é uma questão muito grave. Além disso, nenhuma das 6 cidades citadas tem um passe livre prometido pelo capitão. Elas têm gratuidades pontuais e focais. Isso não é passe livre. O passe livre prometido coloca em xeque, em risco, o nosso sistema e o próprio bilhete único.
Muito obrigado, capitão. O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Definitivamente o prefeito tem um problema com a matemática. Ele falou no debate passado que a pesquisa de satisfação dos postos de saúde teria custado 45 mil. Hoje ele já falou que foi 500 mil. E agora ele vem arrotar mais uma vez dados que não correspondem com a realidade. Na verdade, a gente já fez esse cálculo. Ele corresponde a cerca de 60 milhões por ano. Não é 60 milhões por mês, cerca de 5 milhões de reais por mês. E é um investimento, sim. É muito mais importante você investir no social, na educação, do que você estar construindo obras que não vão ter um impacto definitivo. É importante, eu quero dizer que eu sou o reflexo disso. O investimento na minha educação me tornou uma pessoa que hoje é cidadão, uma pessoa que conseguiu ganhar a sua vida por conta da educação. Então, queria garantir a você que é estudante, principalmente a você que é pai de um aluno, que é mãe de um aluno, que tem que se sacrificar mês a mês para garantir a passagem do seu filho para ele não faltar a aula. Na nossa gestão, nós teremos, sim, um passe livre estudantil implantado a partir do 1º ano, integralmente até o final da nossa gestão. Muito obrigado. O prefeito Roberto Cláudio agora fará a sua questão dirigida ao candidato capitão Wagner, por favor. Capitão, 30 segundos. Capitão, a internet livre é um bem cada vez mais precioso nas grandes cidades do mundo e do Brasil também. Nós implantamos uma rede de sistema de fibra ótica, de cabos de fibra ótica subterrâneo de mais de 240 quilômetros, das maiores do país. Isso tem permitido múltiplos usos, como internet na escola, a gente tem hoje prontuário eletrônico, internet nos postos de saúde, internet gratuita nos terminais, estamos levando agora para praças e espaços públicos. Qual é a sua política para a inclusão digital? Muito obrigado, candidato capitão Wagner, tem 1 minuto e meio para responder. Olha, eu queria primeiro questionar na réplica ao candidato Roberto Cláudio se foi realmente a prefeitura que fez isso, porque o candidato tem assumido diversas obras, diversos equipamentos que na verdade não são da gestão da prefeitura. A gente sabe que a fibra ótica chegou à cidade de Fortaleza com muita força por conta de um investimento de uma empresa internacional e é importante sim que a gente possa utilizar essa fibra ótica na cidade para criar sim aqui um polo tecnológico como existe na cidade de Recife, para gerar emprego e renda. É importante que a gente possa utilizar sim essa fibra ótica para expandir as redes Wi-Fi e oferecer para a população internet gratuito, internet de fácil acesso, para que essas pessoas possam cada vez mais estar pesquisando para investir na educação, para que essas pessoas possam se qualificar profissionalmente para entrar no mercado de trabalho. E é importante também atrair investidores e empreendimentos que venham para a cidade de Fortaleza para gerar emprego e renda. A nossa intenção é criar, sim, polos tecnológicos espalhados, principalmente na região mais periférica da cidade de Fortaleza, porque a nossa intenção é, para resolver o problema da mobilidade urbana, além de reduzir os tempos de viagens, fazer também com que as pessoas se desloquem menos. É muito mais interessante você ter o trabalho do lado da sua casa. Você que mora lá no Grande Bom Jardim, se você tiver o trabalho do lado da sua casa, você não vai se deslocar e não vai ocupar aquele espaço. Se você mora no Grande Vila Velha e lá tem os serviços que você precisa, lá mesmo você vai efetuar seus pagamentos, vai fazer com que você se desloque menos pela cidade e quem vai ganhar com isso é a mobilidade urbana e a qualidade de vida por conta dessa redução dos deslocamentos na cidade. Prefeito, seu comentário em 1 minuto. Eu perguntei sobre inclusão digital, mas o capitão acabou respondendo sobre parque tecnológico e sobre mobilidade. Eu queria falar de internet gratuita. Ele acabou confundindo também o cabo que está vindo de Angola para Fortaleza, que não tem nada a ver com o sistema municipal criado na nossa gestão de investimento nosso de 240 quilômetros de cabo de fibra ótica, investimento próprio do município para permitir múltiplos usos, como, por exemplo, prontuário eletrônico, como, por exemplo, internet, biblioteca online nas escolas, como, por exemplo, recentemente nós vamos implantar a telemedicina, o atendimento à distância no posto de saúde e como, por exemplo, a expansão do acesso gratuito à internet nas praças e espaços públicos. Quero voltar a uma pergunta. Quem tem se confundido com o dado é o senhor. A Justiça Eleitoral disse isso 8 vezes em 8 julgamentos. Eu falei 45, é 45 mil mesmo por mês. Dá 500 mil ao ano a pesquisa do SGH. E também o bilhete único o passe livre custará 80 milhões por ano. Abra o olho quem está falando a verdade e acompanhe Fortalezense. Candidato capitão Wagner, o senhor tem direito à tréplica, 1 minuto. É interessante, o prefeito acabou de desacreditar o próprio Sindônibus, que deu um dado da ordem de 70 milhões de reais para a questão do investimento no passe livre. Então, esse arrotar de dados, esse arrotar de números que é feito pela gestão não corresponde com a realidade. Quem está em casa está vivendo a Fortaleza real, não essa Fortaleza da televisão ou das palavras do candidato adversário. É importante que nós tenhamos o sentimento de quem está lá na periferia, sem medicamento no posto, de quem está lá na periferia precisando de creche em tempo integral e não tem onde colocar seu filho, porque as creches foram divididas em seus períodos. Amanhã eu deixo o filho de manhã na creche, eu deixo à tarde, e isso é a Fortaleza real. Queria falar para você que está em
casa que está vivendo esse sofrimento, se a verdade é o que está sendo arrotado pelos dados do candidato adversário ou se é o sofrimento que você está tendo na periferia, com a periferia coberta de lama, coberta de lixo e com o sofrimento que as pessoas têm tido por conta do desprezo do poder público que só lembrou de você agora. Há 6 meses da eleição, a máquina pública tem trabalhado intensamente e infelizmente isso não aconteceu nos últimos 3 anos, essa é a realidade. Capitão, o senhor continua com a palavra, 30 segundos para formular uma pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Mais uma vez a gente vai tratar aqui da questão matemática, que é o problema aí do nosso adversário. O prefeito tem apresentado na sua propaganda de TV, uma propaganda que fala que tem 23 milhões de medicamentos estocados em um posto. São 2,5 milhões de habitantes em Fortaleza. Se a gente fizer um cálculo, se todos os fortalezenses utilizassem o sistema público, cada fortalezense receberia por mês 9 medicamentos. E quem está na ponta sabe que isso não é verdade. Eu queria saber do candidato para onde está indo esse medicamento. Quem está recebendo esses medicamentos se o cidadão não está recebendo lá no posto. Prefeito Roberto Cláudio, 1 minuto e meio. A Justiça Eleitoral, inclusive, tratou desse assunto, né? Muitas vezes, quando fica um dizendo uma coisa e outro outra, acaba ficando difícil para a população saber quem fala a verdade. Principalmente quando é puramente na retórica, no discurso, é um debate vazio de qualquer fundamentação. Foi por isso que nós pedimos direito de resposta à Justiça, porque a candidatura do meu adversário foi dizer que não havia central de abastecimento, que não havia medicamento nos postos. Nós protocolamos uma defesa numérica, detalhada, que garantiu a gente a retirada da TV da campanha caluniosa, inclusive das inverdades ditas e incutidas na sua propaganda, e nos deram direito de resposta. Fortaleza tem hoje uma central de abastecimento com 23 milhões de medicamentos por mês. Isso envolve, dentre outras coisas, capitão, o senhor é da área, frascos, remédios, comprimidos, enfim, diversas modalidades de apresentação do medicamento, como também material médico hospitalar. Nós montamos em 2014, estamos informatizando os postos hoje e, repito, esse é um problema complexo, ter humildade de reconhecer que ele ainda existe. E não é criticando ou simplificando o problema que nós traremos honestidade a esse debate. Eu quero que vocês saibam que eu estou agarrado com o problema. Nós aumentamos o PSF, aumentamos a demanda por medicamentos e agora estamos agarrados em resolver esse estoque e essa distribuição. Candidato Capitão Wagner, sua réplica em 1 minuto, por favor. Eu vou dar mais uma chance ao candidato ele responder o questionamento. Eu queria, inclusive, que ele desse aqui o endereço dessa central para o cidadão que está indo lá no posto buscar o medicamento e não está encontrando o medicamento. Para o cidadão que está buscando o tratamento e não está encontrando. Que ele possa dar esse endereço para que o cidadão se desloque para buscar esse medicamento lá. Eu estive lá, eu estive na ponta, eu fui no posto de saúde, eu fui na periferia e conversei com as pessoas. Ninguém está enganando ninguém. Você que está aí na ponta, você que está assistindo do outro lado da TV sabe, só não sabe que não precisa do serviço de saúde pública. Queria deixar muito claro que a nossa gestão vai ter sim uma compra de verdade unificada, e não a que existe aí, onde o ISH faz a sua compra, o Frotinha faz a dele, o Gonzaguinha faz a dele, a gente vai ter sim uma central de medicamento, onde a compra será completamente integrada e será planejada para que não falte medicamento no posto, que é o que mais interessa. Não interessa o cidadão que está na ponta se essa central existe ou se ela não existe. O que interessa é que não tem medicamento no posto e, por conta disso, o cidadão está lá na ponta morrendo por conta da falta desse medicamento, está adoecendo, está lotando os hospitais porque não tem um tratamento devido. Muito obrigado. Candidato Roberto Cláudio, 1 minuto para a tréplica. Repito com muita verdade ao fortalezense que, com humildade, reconheço que esse problema ainda não foi resolvido, que nós estamos agarrados com ele e utilizando de tudo que há, inclusive de tecnologia que as farmácias privadas grandes usam. É isso que a gente está implantando em Fortaleza nesse momento. Mas olha, a simplificação da crítica raivosa, simplificada e desinformada não irá resolver o problema. Fortaleza não faz compra unificada apenas com hospitais públicos, não. Nós fazemos uma compra com 5 mil fornecedores para termos ganhos de escala na compra, para reduzir preço e aumentar o volume, para mostrar que se as coisas fossem tão simples assim, estavam fáceis de serem resolvidas. Esse é um desafio de toda grande cidade e apenas a verdade, a humildade, o trabalho sério e responsável que resolverão. Diga à Justiça Eleitoral, ouça e veja os direitos e respostas que estão no ar, graças a uma campanha caluniosa, difamatória e de inverdades sobre a central de medicamentos produzida pela candidatura adversária. Muito obrigado, prefeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo e o debate O Povo Eleições 2016 volta já já. Estamos de volta com o debate O Povo Eleições 2016. Hoje, nós estamos recebendo os 2 candidatos a prefeito que disputam aqui o segundo turno de Fortaleza.
E vamos agora, dando sequência ao nosso debate, a uma nova pergunta formulada pela produção do Grupo de Comunicação O Povo, que vai ser respondida pelo candidato Capitão Wagner, primeiramente. O Código de Obras e Posturas de Fortaleza proíbe, entre aspas, embaraçar ou impedir o livre trânsito de pedestres ou veículos nos logradouros públicos. Diz também que a conservação e preservação das calçadas é responsabilidade do dono do imóvel. Terrenos desocupados, baldios, sem muros e calçadas em ruínas geram rampas de lixo, locais para consumo de drogas e focos de doenças que infernizam o cotidiano do cidadão e estrangulam o sistema de saúde. A ocupação fora da lei de ruas, calçadas e praças por comerciantes é há anos tolerada. Centenas de terrenos urbanos de grande valor, mas em condições de conservação fora da lei, geram monturos e todos os problemas já citados aqui. Cabe à Prefeitura fazer com que as leis da cidade sejam respeitadas. Os pontos citados são atividades fins da Prefeitura, porém não tratados em vossas campanhas. Os senhores pretendem romper com a cultura da tolerância a essas ilegalidades ou deixar tudo como está? Primeiramente, Capitão Wagner, em 1 minuto e meio, por favor. A gente tem que lembrar que está em discussão na Câmara Municipal o novo plano diretor da cidade. Há muito se reivindica também a atualização do Código de Obras e Posturas e da legislação que trata da ocupação do solo em Fortaleza. É importante a gente lembrar de um dado que nunca é citado quando essa discussão é feita. A cidade de Fortaleza hoje tem 230 mil desempregados e justamente por conta disso é que de forma desordenada se ocupou esse espaço público. Então, ao mesmo tempo que tem que se trabalhar essa questão da fiscalização do uso do espaço público, a gente tem uma proposta de criar justamente a agência reguladora de uso desse espaço para fins econômicos e sociais e também, além disso, discutir de que forma a gente vai gerar emprego e renda na cidade para que a gente possa tirar todas essas pessoas que estão em situação precária, em situação de informalidade, para que elas possam entrar na formalidade, para que elas possam pagar seus tributos, para que elas possam, inclusive, garantir uma aposentadoria lá na frente. Essa informalidade gera realmente uma sobrecarga muito grande para o Estado, no sentido amplo da palavra, especialmente nesse momento que se discute a previdência no país. É importante que a gente possa, através do diálogo, chamar os diversos setores da cidade para que a gente possa assim, ordenar a ocupação do solo em Fortaleza e para que a gente possa transformar a nossa cidade em um ambiente agradável. Infelizmente, hoje, a cidade de Fortaleza, que era uma cidade extremamente turística, está perdendo espaço justamente pela desordem de ocupação. Nós garantimos que na nossa gestão, com muito diálogo com feirantes, com ambulantes, com comerciantes, nós vamos estabelecer regras, critérios, dar prazo e fiscalizar com eficiência esse setor. Muito obrigado, capitão. O candidato Roberto Cláudio tem 1 minuto e meio para responder a mesma questão. Fábio, esse problema é verdadeiro e especialmente presente no centro da cidade já de muitos anos. Tem uma certa frustração de não ter resolvido ao longo desses 4 anos e aprendi ao longo desse tempo que é preciso um novo plano de ocupação para o centro de Fortaleza. Um plano que venha a estimular a habitação popular, estimular uma nova ocupação para o centro da cidade, principalmente de perfil turístico e também setores limpos da economia, como tecnologia e educação. E esse plano está em desenvolvimento e será entregue à Câmara Municipal ainda ao final desse 4º ano da gestão, elaborado por um conjunto de cabeças especiais lideradas pelo arquiteto e urbanista Fausto Nilo. Dentro desse plano, a gente está prevendo um corredor da moda, ao longo ali da Jacarecanga, saindo da Filomeno Gomes, ali da Leste-Oeste, até o Mercado São Sebastião, através dos incentivos à iniciativa privada e a shoppings populares, criar a economia da moda, do atacado, do varejo e do atacarejo ao longo desse corredor. Isso atende à expectativa desses comerciantes que precisam de 3 coisas: proximidade do centro da cidade, local para estacionamento de ônibus, já que o mercado consumidor é um mercado de médios volumes de texto, e também locais para fazer a pernoite, pensões. Tudo isso planejado já para iniciar no 1º ano do 2º eventual governo. Quero garantir à população de Fortaleza que com o 2º eventual mandato nós vamos resolver esse problema da ocupação desordenada no centro da cidade. Muito obrigado. Candidato Capitão Wagner, tem 1 minuto para fazer seu comentário. Olha, eu concordo com o candidato Roberto Cláudio que o problema no centro da cidade se agravou e muito, especialmente na região da José Avelino. E a falta de diálogo
acabou fazendo com que esse problema se agravasse de maneira assoberbada. A gente tem que lembrar, e ontem à noite, lá no local, que o espaço está completamente ocupado e a fiscalização que existia antes deixou de existir exatamente no período da eleição. A gente quer garantir aos feirantes, aos ambulantes, aos guardas municipais, é que nós vamos travar uma discussão para que esse espaço seja ocupado de forma ordenada, para que cada um seja cadastrado, para que haja uma formalidade e vamos, inclusive, trabalhar de forma eficiente para combater a sonegação. Recentemente, a Secretaria da Fazenda do Estado descobriu um grande esquema de sonegação fiscal que estava gerando um prejuízo enorme aos cofres do poder público, não só da Prefeitura por conta do repasse do percentual do ICMS, mas principalmente ao governo do Estado. E na nossa gestão, nós vamos sim ser parceiros do governo do Estado nesse combate à sonegação, bem como vamos trabalhar essa ocupação da melhor forma possível para que a gente não gere desemprego e para que as pessoas continuem tendo oportunidades. Candidato Roberto Cláudio, novo comentário em 1 minuto, por favor. Primeiro registrar que diálogo não é meio, diálogo não é fim, diálogo é meio, é processo. E é isso que eu tenho feito na Zé Avelino também. Me reuni por mais de 20 vezes com os comerciantes da Zé Avelino. Agora, não entendi ainda se o deputado Capitão Wagner é a favor ou contra a feira permanecer ali. Eu tenho manifestado minha opinião que aquele é um espaço público, que inclusive traz instabilidade, precariedade ao trabalho local e acaba deixando da população usufruir, inclusive, de um espaço tombado. Por isso que com esse novo plano do centro da cidade, a minha posição é clara, garantir estabilidade, estímulo à economia da moda do atacarejo no local apropriado e garantir que o espaço público, ruas, calçadas, possam ser usufruídos, inclusive os tombados pela população. Garantir sensibilidade ao micro e pequeno e garantir a ele estabilidade e, por outro lado, garantir o direito à cidade aos outros que não estão diretamente interessados nesse assunto. Então, essa é a minha posição clara a respeito do tema. Muito obrigado, prefeito. Tema livre, agora, Capitão Wagner formula em 30 segundos uma pergunta ao prefeito Roberto Cláudio. Candidato Roberto Cláudio, a prefeita Luiziane, ao final da sua gestão, acionou a Justiça para que o governo federal pudesse repassar recursos do antigo Fundef, atual Fundeb, para a gestão, para que a gestão tivesse condição de mais investir na educação da nossa cidade. O que acontece? A sua gestão, após a vitória nessa ação, resolveu acionar a Justiça para utilizar esses recursos em outros fins que não da educação. Queria que você tivesse um posicionamento claro por que dessa injustiça praticada na valorização dos profissionais de educação da nossa cidade. Muito obrigado, prefeito Roberto Cláudio, 1 minuto e meio. Capitão, agradeço a pergunta até para esclarecer alguns pontos meio nebulosos desse debate. Primeira ação movida originalmente pela ex-prefeita é uma ação de reembolso aos cofres municipais, pensamento inclusive compartilhado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Quanto à nossa gestão ter entrado com a ação, não sei se o senhor sabe, mas é obrigação da Procuradoria do município dar consequência e continuidade às ações que não são de um governo, mas que são da cidade de Fortaleza. Eu irei cumprir a decisão judicial, qualquer que ela seja. Se for para gastar exclusivamente com a educação, o faremos. Se for entendido que esse recurso é um recurso que foi tirado da saúde, da cultura, da mobilidade urbana, nós compartilharemos o investimento, inclusive com a educação. Mas quero registrar que a nossa gestão foi a primeira do Brasil em pagar o diferencial do piso do Fundeb. Garantimos 1/3 da carga horária para os professores. Fizemos o maior concurso público da história para professores de carreira. Abrimos mais de 20 escolas, 20 escolas de tempo integral, temos mais 8 em obras. Saímos de 10.500 para 18.000 matrículas de creche. Saímos de 8.500 vagas de creche em tempo integral para 12.000 vagas de tempo integral. E melhoramos todos os indicadores de qualidade na educação. Isso é fruto de um trabalho sério, comprometido com o mérito, com a valorização real do professor, da gestão por resultados, da avaliação, que tem transformado passo a passo e etapa a etapa a educação de Fortaleza. Entretanto, temos que ter a consciência da longa tarefa que temos pela frente ainda. Muito obrigado, prefeito. 1 minuto, o seu comentário, a resposta, por favor, capitão. Registrar algumas contradições no discurso, candidato Roberto Cláudio, porque a cidade de Fortaleza tem a 7ª pior educação de 184 cidades do estado de Ceará. Lembrar também que ele sempre cita o sistema judiciário, que o Ministério Público, inclusive, recomendou que a Prefeitura de Fortaleza não utilizasse esses recursos com outros fins que não a educação com o percentual destinado aos professores. E dizer para as pessoas que estão nos assistindo o nosso compromisso com a educação dessa cidade, compromisso com a cidade, com as crianças e com os professores, de todo o recurso que vier para a educação vai ser utilizado integralmente na educação. Queremos, inclusive, integrar a Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Esporte, para que, somados esses recursos, a gente tenha, sim, capacidade de oferecer uma educação integral
as crianças que estão ocupando as nossas escolas. Então, é compromisso da minha gestão investir-se no professor, na qualificação desse profissional, na sua remuneração, mas especialmente na qualidade do serviço de educação que é prestado para as nossas crianças em relação às creches e educação básica da cidade de Fortaleza. Muito obrigado. Prefeito Roberto Cláudio, 1 minuto. Fortaleza tinha, em 2012, apenas 200 escolas ensinando as nossas crianças a lerem e escreverem no segundo ano. Em 2015 foram 146, um aumento de 700%. Melhoramos também os indicadores do IDEB nacionais no 5º e no 9º ano. Isso não cai do céu, isso não é produto do acaso, e sim de um esforço compartilhado de professores, de gestores, de pais, de alunos, induzido pela boa política de prioridade. Contra números, não há argumentos. E quero também aproveitar para esclarecer mais uma inverdade da campanha adversária, que foi produto agora de mais um direito de resposta. Nós saímos de 10.500, repito, para 18 mil vagas de creche. Aumentamos em 3.500 as vagas de creche em tempo integral. A campanha adversária fala em celebrar convênios e falou que eu só celebrei 34. Foram 82, 51 novos. Então, mais uma vez, a confusão com números confunde a cabeça do eleitor e quero aproveitar a oportunidade para esclarecê-lo do nosso compromisso real com a educação. Candidato Roberto Cláudio, o senhor continua aí com a palavra e vai formular em 30 segundos uma questão dirigida ao candidato tema livre, candidato Capitão Wagner, por favor. Fortaleza, capitão, tem um severo déficit habitacional, produto inclusive do próprio crescimento demográfico acentuado e desordenado de 25 anos para cá. Nós iniciamos, junto com o governo do Estado, uma política de contrapartidas para o Minha Casa Minha Vida, que tem permitido que hoje a gente deva entregar até o final do ano mais de 13 mil apartamentos, casas populares do Minha Casa Minha Vida, garantindo uma redução significativa desse déficit. Gostaria de saber qual é a sua política para habitacional aqui em Fortaleza. Capitão Wagner, 1 minuto e meio. Olha, antes de iniciar o tema, eu queria que o prefeito Roberto Cláudio esclarecesse para a população se essas 13 mil moradias estão sendo construídas pela prefeitura ou se são 10 mil do governo do estado e apenas 2.700 que foram construídas com o dinheiro do Tesouro. Queria registrar para a população que ontem também eu estive lá no Vila do Mar 3, que era uma obra de habitação lá na Francisco Sá, que foi iniciada na gestão da prefeita Luiziane Lins, e vejam só, depois de 3 anos e 10 meses essa obra não foi concluída. Se fala tanto em dar continuidade às políticas públicas, não só na área de habitação, mas o que está ocorrendo é diferente. A nossa política de habitação é ampla. A gente quer garantir sem habitação a todos os servidores públicos em parceria com sindicatos e associações. A gente quer garantir principalmente as pessoas que estão em área de risco, que são 85 em Fortaleza, que elas possam sair dessa condição subhumana de sobrevivência. Queremos garantir também que nós vamos reduzir esse déficit habitacional que hoje é da ordem de 80 mil moradias em Fortaleza, garantindo repasses do governo federal, sendo muito franco. O principal financiador é o governo federal e o governo do estado, e a prefeitura, dentro das suas possibilidades financeiras, tirará sim dinheiro do seu próprio tesouro para investir em moradia. Afinal de contas, investir em moradia é investir em saúde, é investir em dignidade, é investir em segurança pública, em mobilidade urbana, em diversas outras áreas. Por isso que é importante que a gente possa ter a moradia popular como uma prioridade da nossa gestão para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida na cidade de Fortaleza, e esse é o nosso objetivo da gestão, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado, capitão. Prefeito, sua réplica em 1 minuto. Mais uma vez, aproveito para esclarecer o deputado Capitão Wagner, que não está muito bem informado sobre o assunto. A política é federal, é do Minha Casa Minha Vida. Nós decidimos, ainda com o Cid governador, que prefeitura e governo ia entrar com uma política de contrapartidas, cada um com 10%. Isso tem permitido, por exemplo, que a gente tem em Fortaleza hoje o empreendimento de 6 mil casas em construção, graças à contrapartida de prefeitura e governo, o Cidade Jardim 2. Um que será entregue agora, após as eleições, de 5 mil, o Alameda das Palmeiras, lá no Ancuri, fazendo o maior projeto habitacional da história da cidade de Fortaleza. E o que é melhor, para quem não está sendo vítima, objeto de desapropriação, o benefício é por sorteio público e transparente. Além dessas 13 mil em obras, junto com o governo, que serão entregues até dezembro, nós teremos mais 13 mil que já estão em obras, garantidas para o futuro. Isso com clareza, com mérito e com sorteio público para beneficiar quem mais precisa. Repito, a maior política já feita na cidade de Fortaleza. Capitão, sua tréplica em 1 minuto. Eu queria dirigir minha fala agora para quem foi sorteado no último sorteio que a prefeitura realizou em dezembro e perguntar se ele já recebeu sua moradia. Na verdade, sortear para não entregar não é política de moradia adequada. Eu tenho sim conhecimento da área e sei
que o recurso que vem para essa área vem do Minha Casa Minha Vida, especialmente do governo federal. E fica difícil o candidato adversário está prometendo que vai construir 13 mil moradias, quando a gente não vê essa interlocução com o governo federal que a gente vai ter na nossa gestão a partir das lideranças que estão lá em Brasília buscando esses recursos para que a gente possa viabilizar todas essas promessas que a gente está fazendo. Como eu disse, não tenho entrado num campeonato de propostas porque esse campeonato de propostas é perigoso. Daqui a alguns anos a gente vai ter que prestar conta do que foi prometido em 2014. Eu não quero ser constrangido diante de promessa que foi feita na eleição e não foi cumprida na gestão. Temos muita responsabilidade e na política de habitação vamos investir pesado, com recurso do próprio Tesouro, buscando recurso também junto ao governo do Estado e junto ao governo federal para viabilizar a redução dessa demanda que é gigantesca. Bom, ok, nós vamos novamente para um rápido intervalo. O debate O Povo Eleições 2016 volta já. Estamos de volta com o debate O Povo Eleições 2016, hoje recebendo os dois candidatos que chegaram ao segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza. Lembrando que em uma semana o eleitor estará indo às urnas para decidir aí o futuro da cidade. Bom, novamente vou formular aqui a pergunta feita pela produção do programa e quem responderá, dando sequência aqui ao sorteio, no primeiro bloco ainda, agora o candidato Roberto Cláudio responderá primeiramente e depois o capitão Wagner responderá a mesma questão. E aqui uma pergunta de cunho quase filosófico, né, da política, tema incomum em debates, né? Os senhores candidatos são políticos profissionais, tiram seu sustento do que ganham com a política, são jovens, mas tanto um quanto o outro já disputaram 4 eleições, portanto, têm experiência política bastante similar. Termo muito antigo, de origem grega, para muitos a política é uma arte. Para muitos eleitores, é a arte de enganar. Dizem que na política, ou na disputa política, a verdade é sempre a primeira vítima. Para os senhores, o que é e para que serve a política? A mentira é tolerável na política? Candidato Roberto Cláudio, em 1 minuto e meio, por favor. Primeiro, Fábio, agradecer a oportunidade de uma pergunta filosófica, profunda, mas importante. Política, para mim, é uma vocação. É um instrumento de serviço à comunidade. É um caminho de entrega para aqueles que se sentem indignados com a injustiça, com os problemas, com as realidades desafiadoras e acredita que o caminho de uma política de resultados, uma política de diálogo, uma política de verdade, e de ideologias e de ideias e de valores, pode efetivamente mudar realidades. No mundo inteiro, e aqui no Brasil e no Ceará não foi diferente, as grandes transformações civilizatórias se deram pelo papel da liderança e pelo papel da boa política, daquela construída pela pacificação, pela conciliação, pela união e pela capacidade de transformar a vida das pessoas. Não há felicidade maior para mim do que inaugurar uma creche e ver mães e filhas satisfeitas com a oportunidade de terem um acesso a uma política que não tinham antes. Uma UPA atendendo milhares, milhões de fortalezenses em espaços que também não tinham essa oportunidade. Ou passageiros usando o bilhete único, economizando tempo e dinheiro, com ônibus com ar-condicionado, viadutos, túneis feitos na gestão, ou a alegria de praças e areninhas, de jovens e famílias. É isso a verdadeira satisfação de fazer política, é sentir alimentado pela satisfação do outro, pela realização. E eu também enxergo a política como o caminho da humildade, de reconhecer que nem tudo está perfeito e é através dela mesma que a gente pode melhorar o que não está bom ainda. Muito obrigado, prefeito. Capitão Wagner, 1 minuto e meio. Olha, Fábio, eu queria ser mais direto. Eu acho que a mentira ela não pode ser tolerável em qualquer ambiente, na política não pode ser diferente. Eu acho que o posicionamento, seja de qual for político, tem que ser claro. As pessoas não merecem ser enganadas, as pessoas, afinal de contas, estão ocupando as ruas justamente por conta disso. De tanta promessa que não é cumprida, de tanta enganação. E me proponho, logicamente, a tentar agregar a cidade de Fortaleza. Quando a gente fala que a cidade de Fortaleza é uma cidade heterogênea, a gente tem que lembrar dos problemas que existem na cidade e muitas vezes o poder público acaba potencializando esses problemas quando coloca em clima de guerra o empresário e o trabalhador.
trabalhador precisa saber que o empresário é importante para que as vagas de emprego sejam oferecidas para ele. O empresário tem que saber que o trabalhador é importante porque ele é a ferramenta que faz com que sua empresa tenha sucesso. Quando a gente fala que o taxista e o Uber podem conviver em harmonia, e eu tenho um posicionamento claro em relação a isso, eu não fujo desse debate, a gente tem que discutir, dialogar, entender que o Uber é uma tendência internacional e já chegou em Fortaleza e precisa ser regulamentado. As pessoas precisam saber do posicionamento dos dois candidatos em relação à questão do Uber, que é um aplicativo que está atendendo às demandas da população. A gente precisa também ter a coerência de discutir de forma franca, de ter coerência com o que se fala e o que se faz. Prometer e não cumprir, para mim, é mentir. Se omitir diante de temas polêmicos, para mim, também é mentir. Fazer com que as pessoas se enganem também é mentir. Então, por conta disso, não acredito que a mentira possa ser utilizada e não, de forma nenhuma, a gente utiliza. A verdade é a premissa da nossa candidatura, é a premissa da minha vida como político e, por conta disso, quero dar continuidade a isso. Obrigado, capitão. Prefeito Roberto Cláudio, em 1 minuto, comentário. Para mim, Fábio, a verdade fundamental é premissa básica para a vida pública, mas ela é tão importante quanto a humildade. Governar uma cidade complexa e cheia de acumulados passivos e problemas como Fortaleza demanda muita humildade. Humildade de se abrir para o diálogo, de construir alianças para governar, de ter capacidade de entender que uma cidade não começa e não termina em 4 anos, que a gente precisa entender o passado, continuar as coisas boas do passado, consolidar novas ideias no presente e preparar a cidade para o futuro. E é isso que eu tenho feito. A gente continua obras importantes, como o Mercado da Aerolândia, como os Cucas, como a própria política do Vila do Mar. Estamos iniciando políticas novas, como o bilhete único, as escolas em tempo integral, as areninhas, as novas UPAs, e preparando a cidade para o futuro com um grande planejamento e com obras como IJF2, a rede de policlínicas. É assim, com verdade, humildade, mas com resultados objetivos e concretos que eu enxergo que a política pode mudar a cidade de Fortaleza. Muito obrigado, capitão. 1 minuto. Olha, verdade para mim é ser claro com a população, é não permitir que seja mostrado na televisão uma Fortaleza que não existe, é mostrar também os problemas que a cidade tem. Por conta disso, a gente tem feito uma campanha que mostra assim, os pontos positivos que a cidade tem, os avanços que ela tem, e sempre esclarecendo para o eleitor. Seja quem for o administrador da cidade, ele é eleito para administrar por 4 anos. Ninguém foi eleito para administrar por 8 anos, e não pode utilizar esse argumento para dizer que não conseguiu cumprir o que foi prometido na campanha. A promessa tem que ser feita com muita responsabilidade, com muito critério e com embasamento, para que depois o político não perca sua credibilidade. O grande problema é esse, é prometer e depois sempre buscar desculpas pelo não cumprimento das promessas. A humildade, ela se refere a você apontar realmente as falhas da gestão e ser sincero e mostrar para a população que não tem em Fortaleza posto de saúde funcionando de 7 às 19. Na verdade, o prédio pode estar aberto, mas as pessoas não estão encontrando a prestação de serviço. E não temos as creches totalmente em tempo integral. As creches tiveram seu tempo dividido e, por conta disso, as mães não têm conseguido trabalhar. Capitão, muito obrigado. O candidato agora, Roberto Cláudio, formula, com tema livre, a sua pergunta em 30 segundos ao candidato capitão Wagner, por favor. Deputado, capitão, nós iniciamos uma política nova na cidade de Fortaleza, que são as escolas de ensino fundamental em tempo integral. Não existia nenhuma escola dessa natureza. São hoje 20, mais de 8 mil matrículas, alcançando positivamente jovens de 11 a 14 anos de idade, até 15 anos, uma faixa etária muito vulnerável e susceptível. E cumprindo um duplo papel, um papel educacional de preparar esse jovem para o futuro e também social de protegê-lo das ruas. O que é que o senhor pensa sobre a política? Capitão, 1 minuto e meio para responder. Olha, na nossa gestão a gente tem se proposto a construir escolas capazes de absorver pelo menos 10 mil alunos em tempo integral. Mas é importante que a gente tenha também atenção não só com a escola em tempo integral, mas com as demais escolas que têm sofrido diversas dificuldades em relação à infraestrutura, em relação ao pessoal, em relação à própria alimentação dos alunos. Eu queria falar aqui para o pai que está lá na periferia e que me abordou diversas vezes nessa campanha perguntando se a merenda do filho dele vai continuar sendo apenas a bolacha com suco. Eu sei que isso não acontece em todas as escolas, mas a gente tem que dar um tratamento adequado a essa questão da alimentação das crianças, que na atual gestão teve uma redução em quantidade e em qualidade. A alimentação é extremamente importante, até porque muitas crianças têm a alimentação da escola como uma das poucas refeições que tem no dia. Iremos sim investir em escola em tempo integral, mas para além disso queremos que as crianças que estão
inseridas na rede pública de ensino da cidade de Fortaleza tenham atividades complementares nos seus horários de folga, nas praças, nos equipamentos públicos, para que a gente possa ocupar esse equipamento com qualidade. Isso com professores, com estagiários, com instrutores que vão ser pagos pela prefeitura. Eu acho que esse investimento é um investimento que cabe no bolso da prefeitura e é importante que nós tenhamos professores de cultura, professores de dança, professores de educação física, de defesa pessoal, ocupando o espaço público com qualidade, melhorando a iluminação pública, garantindo a segurança das pessoas nesses espaços, mas sempre tendo a convicção de que a escola em tempo integral é um grande equipamento, é equipamento que merece, sim, o nosso reconhecimento, que vai ser ampliado na nossa gestão. Muito obrigado, capitão. Prefeito, 1 minuto para fazer o comentário. Primeiro dizer que queremos expandir essa experiência vencedora para mais 20 outros bairros, para mais pelo menos 8.000 crianças e jovens de Fortaleza. Como também expandir as vagas de creche em tempo integral, que já aumentaram de 8.500 para 12.000. Queremos aumentar mais 4.000 nos próximos 4 anos. Mas queria voltar a esse assunto. Há pouco tempo o deputado falou de verdade. E verdade não pode ser retórica, tem que estar nos atos da gente, inclusive de uma campanha política. Ele está sendo acusado pela justiça de estar mentindo na televisão. Inclusive usou um professor que disse que está há 16 anos na rede pública, recém-concursado há menos de 1 ano. E o que é mais grave, candidato a vereador pelo PSDB, aliado dele, para colocar na boca dele acusações que não são verdadeiras. Nós estamos reformamos 250 escolas, aumentamos os gastos com merenda escolar, garantimos fardamento, material escolar. Pais, mães e crianças são testemunhas dessa realidade e nós entramos com um pedido de direito de resposta também sobre esse assunto. Obrigado, prefeito. Capitão, 1 minuto para a sua tréplica. Engraçado que agora o candidato acusa que ser candidato a qualquer cargo é crime. Por ele ser candidato, não acredito que é qualquer demérito. Eu queria dizer para a população que nesse mesmo programa tinham lá uma mãe, tinham outros professores e a realidade é unânime. Na escola, infelizmente, a merenda escolar que é oferecida às crianças não é uma merenda adequada. Todo mundo sabe, o próprio jornal O Povo publicou a redução de mais de 1 tonelada de alimentação para a merenda escolar no município de Fortaleza. Quem está me dizendo é a criancinha, um inocente, que lá no Vila Velha me aborda e pergunta: capitão, a merenda vai continuar sendo bolacha com suco? Capitão, a merenda vai continuar sendo bolacha com suco? Isso é repetido na boca das crianças. Será que essas crianças estão mentindo para mim? Então é muito importante que a gente tenha a verdade e a referência do povo. A referência de um assessor que lhe passa uma informação nem sempre é a referência adequada. Tentar desqualificar o adversário através desse tipo de argumento não é adequado. A gente tem que reconhecer que é um problema grande na administração da cidade de Fortaleza, especialmente na área da educação, e você que é professor, que está na ponta e é pai de aluno, sabe disso. Capitão, o senhor continua com a palavra. Em 30 segundos, formule uma pergunta, tema livre para o capitão, dirigindo a pergunta ao candidato prefeito Roberto Cláudio. O candidato Roberto Cláudio prometeu na última eleição construir 6 cucas. Na verdade, esses cucas não foram construídos. A prefeita Luziânia, que iniciou as 3 obras, concluiu uma e ele deu prosseguimento às 2. Ele prometeu também 160 creches, 80 feitas pela prefeitura, 80 construídas pelo governo do estado. Entregou apenas 10. Prometeu 20.000 moradias, construiu apenas 2.700. Eu queria saber aqui se o prefeito não sabia o que estava prometendo ou se ele queria ganhar a eleição a qualquer custo ou foi incompetência realmente da sua gestão. Prefeito, 1 minuto e meio para sua resposta, por favor. Pena que não tem direito de resposta para mentira em debate, só nas inserções da TV, porque senão teria que pedir para esclarecer também tantos números trocados e falsos. Mas, deputado, com muita humildade, eu governo Fortaleza dos 4 anos, 3 em crise, em recessão. Só um inocente ou alguém muito sem experiência para não entender que compromissos de 4 anos atrás acabam sendo alcançados por essa realidade. Mesmo assim, eu tenho orgulho de dizer ao fortalezense que nesses 4 anos, 3 de crise, nós temos o maior investimento já feito na história da cidade, em obras e realizações que começaram e que terminaram. Muitos compromissos nós entregamos integralmente, o bilhete único, que não é lembrado, as 80 creches municipais, não foram 10, são 83 creches novas municipais funcionando na cidade, 18 novos postos de saúde, o concurso para médicos, dentre tantas outras coisas e obras viárias que foram feitas na cidade. Entretanto, é verdade sim que alguns compromissos foram afetados negativamente, seja por repasses federais, seja por dificuldades em financiamentos internacionais, mas praticamente todos eles estão em alguma fase de andamento e eu tenho a obrigação de me explicar sobre isso. Estou fazendo
publicamente e por isso quero ter um segundo mandato para poder continuar a obra que foi iniciada. Fizemos 2 CUCAs, vamos entregar 2 policlínicas, vão ficar faltando mais 3 CUCAs e mais 4, mas garantir o financiamento para finalizar no segundo eventual mandato e é por isso que peço a você a oportunidade de ser prefeito mais uma vez, com muita humildade. Muito obrigado, capitão. 1 minuto. Olha, mentir é dizer que vai manter a passagem a R$2 e hoje ela está a R$2,75. É dizer que você ia ter um medicamento entregue na sua casa por um motociclista e nem no posto de saúde tem. Queria dizer que na nossa gestão nós iremos sim enxugar a máquina para que a gente tenha a capacidade financeira de cumprir o que está sendo prometido. Iremos cortar 2.000 cargos comissionados para que a gente tenha a capacidade financeira de valorizar os servidores efetivos que precisam ter essa atenção do poder público. Nós iremos enxugar a máquina em relação à questão da locação dos veículos, são 124 milhões de reais que foram gastos com locação de veículos e nós temos que ter sinceridade e não encontrar desculpas esfarrapadas para justificar promessas que não foram cumpridas. Ter humildade é dizer, realmente eu não consegui cumprir ou por incompetência da minha gestão ou porque havia uma recessão, mas dizer que a recessão agora acabou e por conta disso todas as promessas serão cumpridas é na verdade continuar enganando o cidadão. Isso sem mentir, continuar dizendo que vai fazer o que não conseguiu fazer nos 4 anos que se passaram. Se promete agora mais 4 policlínicas quando se construiu apenas uma na gestão atual. Muito obrigado, capitão. Prefeito, 1 minuto. Primeiro, registrar a população que a gente tem que ficar de olho ligado ao tal do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O capitão promete cortar cargos comissionados e aluguel de carro, mas foi vereador e deputado e os usou integralmente todo o seu direito. Preste atenção na população. Nas vésperas de eleição, as pessoas mudam os discursos, mudam os compromissos para parecerem simpáticos à população. Eu quero dizer com muita clareza que eu tenho humildade de reconhecer que, a despeito do maior investimento público real já feito na cidade, nem todos os compromissos foram integralmente entregues à população. Mas garantimos novos projetos, novos financiamentos, a casa está mais organizada, eu estou mais experiente, conheço exatamente as dificuldades que parece que o adversário simplifica ou tenta simplificar o eleitor. E lhe dou a garantia que no segundo eventual mandato nós faremos ainda mais e ainda melhor. E terminaremos os compromissos que estão pela metade, mas que foram iniciados por serem, para mim, compromissos reais com a população de Fortaleza. Muito obrigado, prefeito. Nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos já já com o último bloco do debate, eleições 2016 para a Prefeitura de Fortaleza. Olá, estamos de volta com o debate O Povo Eleições 2016 entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza neste segundo turno. Uma disputa que já tem no próximo domingo sua última etapa com o eleitor indo às urnas para, no silêncio daquele momento, tomar sua decisão. E neste bloco, cada candidato terá 2 minutos para as considerações finais, de acordo com o sorteio feito durante o intervalo, na presença dos candidatos. O primeiro a fazer suas considerações finais é o candidato Roberto Cláudio, que terá 2 minutos. Por favor, prefeito Roberto Cláudio, exerça o seu direito com os 2 minutos. Primeiro, Fábio, boa noite. Mais uma vez a você, o deputado capitão. Muito obrigado pela oportunidade de debate. Também parabenizar o Sistema O Povo. Dirigir minha palavra a você, fortalezense. Assumi há pouco menos de 4 anos a gestão de Fortaleza. E o primeiro passo foi botar para funcionar os equipamentos e obras que estavam em andamento. Terminamos o terminal do Antônio Bezerra, os 2 CUCAs, terminamos diversas obras viárias, praças, que eram obras paradas ou em continuidade. Em seguida, passamos a implantar os nossos novos projetos, as inovações e compromissos que assumimos com a população, como o bilhete único já no primeiro ano de governo. Começamos a reformar e adaptar postos de saúde e fazer novos postos também no primeiro ano de governo, a entregar novas creches, a fazer obras nas comunidades, nos bairros da periferia, obras de urbanização, de drenagem, pavimentação e iluminação. E depois passamos também a preparar a cidade para o futuro, captar recursos e investimentos do governo federal, de fontes externas e implantamos as escolas em tempo integral, as UPAs, passamos também a fazer mais outras creches, fizemos túneis, viadutos,
todas essas intervenções e obras a serviço da população. A obra não é um fim em si mesmo, ela é um meio para ampliar serviços públicos e garantir mais qualidade de vida. Mas também nos preparamos para o futuro. Temos aí diversos financiamentos em andamento para garantir o IJF2, uma rede de policlínicas, garantir esse novo sistema de abastecimento de medicamentos, mais escolas de tempo integral e tantas outras intervenções. Estou hoje muito mais experiente, muito mais maduro, muito mais conhecedor da cidade de Fortaleza. E queria dirigir minha palavra a você, que ainda está indeciso, para garantir que, se eu tiver a oportunidade, um segundo eventual mandato, trabalharei com todo o meu entusiasmo e energia para fazer um segundo mandato ainda mais realizador do que o primeiro. Por isso, peço a sua confiança e peço o seu voto de credibilidade para que a verdade, a humildade e o trabalho possam continuar. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Capitão Roberto Cláudio, 2 minutos para a sua... Desculpa, Capitão Wagner, candidato do PR, com 2 minutos para fazer suas considerações finais. Está desculpado, Fábio. Boa noite para você, boa noite para o Roberto. Queria agradecer mais uma vez à TV O Povo pela oportunidade, dizer da satisfação de estar participando desse debate e dizer da nossa intenção para o cidadão que está em casa de unir a cidade de Fortaleza, de governar para todos, de focar principalmente quem mais precisa. Eu acho que a principal experiência que eu preciso para administrar essa cidade eu já tenho, que é a coragem de quebrar os paradigmas que existem da velha política, de ter a humildade de reconhecer que sozinho eu não vou administrar essa cidade, mas que eu vou ter o melhor corpo técnico possível do meu lado. Na área da saúde, na área da segurança, no empreendedorismo, no turismo, na geração de emprego e renda, a gente vai atrair para o nosso lado as pessoas que tenham competência técnica para fazer a melhor gestão junto conosco. Queria aproveitar um momento também para agradecer a militância voluntária que tem aderido à nossa campanha. Ontem, no Lago Jacareí, todo mundo ficou espantado com a quantidade de pessoas que estavam ali voluntariamente gritando: eu vim de graça. Esse grito de guerra foi estabelecido e a gente ficou muito feliz, porque as pessoas estão realmente reunindo as famílias, indo para os cruzamentos das ruas, chamando a atenção pela maneira como estão encarando essa eleição com a decisão dos seus próximos 4 anos. A sua vida está sendo decidida no dia 30 e, por conta disso, eu estou pedindo aqui para quem está indeciso, para quem ainda não escolheu em quem votar ou para quem votou em outra opção no primeiro turno, que possa analisar quem tem realmente capacidade de quebrar esses paradigmas da velha política, de acabar com o fisiologismo e de administrar para o povo e com o povo. Acho que a grande intenção da nossa candidatura é essa: atrair as pessoas para próximo do prefeito, para que essas pessoas tenham capacidade de opinar, de sugerir e de trazer as melhores sugestões que serão capazes de fazer com que a gente tenha realmente uma cidade melhor, transformando a cidade de Fortaleza na melhor cidade para a qualidade de vida do Nordeste. Queria concluir minhas palavras dizendo que eu estou muito feliz, agradecer a todos vocês pelo apoio, desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Houve um pequeno problema aqui com a contagem de tempo. Selma, a produção está ok? O capitão cumpriu os seus 2 minutos? O capitão, o senhor tem 20 segundos ainda. Por favor, desculpa. Houve uma confusãozinha, eu estava olhando ali para o cronômetro, não estava conseguindo analisar quanto Houve um tempo problema tinha. técnico, caiu... A gente entende que foi um problema técnico, mas eu aproveito aqui para agradecer, como eu estava fazendo, a militância, para dizer que a gente está muito feliz pelo resultado da pesquisa, que demonstrou um crescimento da nossa candidatura, é sinal de que a gente está no caminho certo, mostrando a verdade, mostrando para as pessoas como a gente vai resolver o problema em cada área e dizendo também que o nosso compromisso é fazer com que a cidade de Fortaleza se torne a melhor cidade da qualidade de vida em relação ao Nordeste brasileiro. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, capitão. Bom, chegamos, debate O Povo, eleições 2016, chega ao fim. Quero agradecer a presença dos candidatos, dos nossos ouvintes e telespectadores, a todos os profissionais que trabalharam para que este evento decorresse da melhor maneira possível. Esperamos que o debate tenha ajudado a você, eleitor, a escolher o melhor para a Fortaleza. E agora, você que está ligado na TV O Povo, continua comigo e os jornalistas Érico Firmo e Walter Jorge, quando vamos discutir a performance dos candidatos no debate. É um jogo político especial na sequência do debate para discutir como é que foi o desempenho, a opinião dos nossos profissionais acerca do desempenho de cada candidato. Muito obrigado e até já.
Debates O Povo Eleições 2016. Apoio Cultural Apvida. Realização TV O Povo. Rádio Povo CBN 95.5. O Povo Online. E O Povo, você presente.